Bom dia, Brasília, 5h30 da manhã, devocional 5H30. Sejam bem-vindas, meninas, amigas, Fátima, Soraya, Gleice, as primeiras a chegar aqui, abrir a sala comigo, Júlia, Ravena, sejam bem-vindos. Brasília, não tá tão frio, tá um clima agradável. Mais um dia que fez o Senhor nas nossas vidas. Mais uma manhã onde nós entregamos o nosso primeiro fôlego, as nossas primeiras forças a meditar nas coisas do alto, aquilo que Deus tem para nós. Para você que está assistindo a gravação, seja bem-vinda também, ou pelo YouTube ou pelo Instagram. Você é muito amada do Pai e é essa mensagem que nós vamos meditar nessa manhã sobre a paternidade de Deus nas nossas vidas, como Ele nos chama pelo nome. Eliette, Dani. Vou tentar acenar aqui, é isso? Olha, achei mais uma coisa, aprendendo, vivendo e aprendendo. Enquanto as meninas estão entrando, as amigas estão entrando, eu queria ler um texto aqui, Salmo 34, de 5-8, texto que eu amo muito. Olharam para ele e foram iluminadas, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurada a mulher que nele confia. Amém? Provai. Deus é um Deus que nós podemos provar, experimentar. Provai e vede que Ele é bom. Também amo aquele texto. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. Que cada uma de vocês, que eu também, encontremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, não só hoje. Hoje é o que temos, É o que está nas nossas mãos. Keila, Gardênia, Vanessa, Márcia Sandoval, que bom que vocês vieram, que bom que vocês acordaram. O sono não foi mais forte. A cama gostosinha, quentinha, não foi mais forte do que o desejo de buscar o Senhor, o desejo de encontrar o Senhor. Nós sempre falamos aqui no início do livro em que nós temos apoiado as nossas devocionais, em que a gente tem meditado e que tem sido companheira nessa jornada. Nós, para quem não conhece a nossa história, nós começamos em 5 amigas, A Eneida é a mãe dessa devocional, eu acho que ela já está por aqui. Dá um tchau aí, dá um bom dia, Eneida. Me chamou ali no devocional, no discipulado da pastora Leia, e sem pretensão nenhuma nós resolvemos buscar o Senhor de madrugada, e sem ter pretensão nenhuma de aumentar e de ter um grupo grande, e as coisas foram acontecendo, e hoje nós temos mais de 1000 amigas do Brasil e do mundo juntas. Eu sempre lembro daquele texto
que Elias achou que estava sozinho, né? E Deus disse, olha, tem mais 700 que não se dobraram a Baal. E eu acredito que é dessa maneira. Corações sedentos, corações com o mesmo objetivo se encontram. E a rede social que hoje tem sido tão usada assim pelo inimigo mesmo, né? Tem sido usado tão também para nos distrair. Hoje nós queremos usar esse lugar para abençoar, para ser um canal de bênção nas nossas vidas, na vida das irmãs, das queridas, das bonitas, como diz a pastora Leia. São bonitas, são amigas do Brasil inteiro. Vamos começar hoje. Já temos 54 mulheres presentes nessa reunião. Então vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos nessa manhã, nós louvamos o teu nome, queremos engrandecer o teu nome, queremos buscar o azeite puro, o nardo puro da parte do Senhor nessa manhã. Queremos representar a nossa casa aqui, sabe? Ainda que a nossa casa não esteja tal para com o Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem dado livramento. E para aquelas que buscam livramento, que elas possam encontrar no Senhor o socorro bem presente na hora da angústia. E aquelas que têm um voto de amanhecer com o Senhor todos os dias, de buscar o Senhor. Deus, fala com ela, fala com esse coração. Deus, a água limpa, a água pura que vem de ti, sempre encontra um coração sedento. Sempre encontra um coração, os teus braços sempre encontram um abraço quentinho, querendo abraçar ao Senhor. E é isso que nós queremos nessa manhã. Nós queremos reconhecer o Senhor como nosso Pai. Queremos o teu colo nessa manhã, queremos o teu afago, queremos a tua voz, a tua doce voz. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala com cada mulher. Eu não consigo falar o nome de todas aqui, mas o Senhor sabe o nome de cada uma. Tua palavra diz que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor tem o nosso nome escrito na palma da tua mão. O Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe, quando ainda éramos aquela criatura informe, que não tinha forma alguma. O Senhor teceu no ventre da nossa mãe, os nossos ossos. O Senhor nos conhece tão bem. O Senhor nos conhece por dentro. E isso é maravilhoso demais para nós. Obrigada, Deus. Obrigada por cada querida que está aqui. Que ela possa te encontrar para a glória do teu nome. Não a homens, não a glória a homens, mas a glória ao Senhor, ao único que é digno. Rei de toda a terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós temos... Gente, eu tô chorando desde ontem. Ontem lendo o texto e meditando, buscando o Senhor para saber dele, o que ele gostaria de falar para vocês. Eu me deparei com aquela menina. E como Deus falou comigo, às vezes a gente acha que um tema já nos curou, já fez muita coisa por nós, que Deus já nos curou de algumas pendências lá de trás. E aí quando a gente revisita esses lugares, a gente vê, uau, como eu precisava disso, como eu ainda precisava dessa cura, né? E ontem chorei bastante, já chorei hoje também com esse tema sobre paternidade. Vamos ler o texto? Quem já abriu o seu livro? Hoje o texto é do bispo J.B. Carvalho, 18 de março de 2026. Vamos lá. O homem só conhece a sua identidade quando se reencontra com a sua paternidade. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhas de Deus. Romanos 8,16.
A identidade perdida no Éden tornou-se a busca incessante do homem. Quando nos esquecemos de quem é o autor da vida, a nossa própria imagem se turva. O problema não está no terno que vestimos ou no nosso sucesso fugaz, mas na falta de uma visão do futuro que nos empurra de volta à orfandade e à cultura de escassez transformada em identidade. A chave da existência não é o que fazemos, mas em quem somos, filhos ligados à nossa ancestralidade e à paternidade. Na cultura judaica, essa identidade é uma questão central e se confirma no Bar Mitzvah, filho da obrigação, quando o jovem assume a responsabilidade por seus atos. A mentira mais letal que o general das trevas pode sugerir no seu sistema de crenças é a dúvida sobre a sua filiação, vulnerabilidade que o faz buscar validação nas coisas finitas. Firmar a identidade em posses, em emoções ou no desejo por só mais um pouquinho é a patologia do consumo que rouba a sua paz. Não se trata de conhecimento ou força, mas da falta de desejo, de uma expectativa, intensidade, desejo forte, sacrifício, que se manifesta como uma inquietação inspiradora. O modo como está hoje é a soma das suas expectativas. Como está hoje a sua vida? Eu grifei essa frase. O homem sem firmeza de caráter pertence a qualquer coisa que o cative. Você foi criada para resolver um problema e é nesse campo que a sua identidade será revelada. O rei e o sacerdote em você deve operar a partir de um princípio de contentamento. A felicidade é a satisfação com o que se tem. É a prova da ausência da ganância, a vitória contra a avareza. Você tem uma alma singular, uma única digital e uma única experiência de vida. Pare de tentar provar aquilo que você já é. Grifei também essa frase. Se quer amigos, seja amigável. Se quer sucesso, seja excelente. Se quer felicidade, cultive a gratidão. Não espere que a multidão o descubra. Quando virem o verdadeiro produto, eles saberão o que dizer. Assuma a responsabilidade do seu próprio sucesso em Deus. Seu trabalho é encontrar e ativar o receptor adequado para sintonizar a frequência do Espírito, pois Deus está falando, mas a sociedade hiperativa ignora sua voz no ruído. Grifei esse último parágrafo lindo que diz assim: reflita hoje sobre quem você é, baseando-se em sua paternidade e não em sua performance. Investigue a fonte das suas palavras, pois elas criam a sua atmosfera. Guarde o coração contra a amargura, o medo, a inveja. Assuma a sua singularidade. Calibre os seus ouvidos para a voz de Deus acima de todas as outras e governe seu ambiente com palavras de vida. Amém? Que texto, né, minha amiga? A primeira coisa, quando vemos para Deus, a primeira coisa que é falado: agora você é filha de Deus. Quero te dizer que você é filha de Deus. Você não é bastarda. Amém? E é a primeira coisa que aprendemos. Mas, acredite, a grande maioria de nós, 99%, foi ferida na sua paternidade. A grande maioria de nós teve pais que nos feriram. Teve pais que não souberam exercer a sua paternidade. Não é verdade? Então a gente cresce sem um padrão. A grande maioria não tem um pai ou um bom pai.
ou um pai presente, ou um pai que é modelo. Então nós não temos uma referência, crescemos sem essa referência. E aí a gente chega no reino e nos deparamos, Deus é Pai. Mas qual é esse Pai? Eu sou uma que não tive uma referência de um pai presente, pai provedor, um pai carinhoso. Mas quando nós deparamos com Deus, e eu lembrei daquele texto assim, de Pedro, no caso Simão, quando nós nos deparamos, quando nós temos um encontro com Deus, e a nossa identidade ela é restaurada. Simão falou para Jesus, disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou para ele, tu és Simão, tu és Pedro. Né? Quando nós nos deparamos com Deus, com Jesus, nossa identidade é mudada. Ela é gerada em Deus, ela é restaurada. Porque pais mostram identidade, ensinam sobre identidade. E Deus ele quer nessa manhã nos ensinar sobre a nossa identidade. A paternidade também, ela gera pertencimento. Nós temos um pai a quem pertencemos. Eu sei de quem eu sou, eu sei para quem sempre eu posso voltar. Você sempre pode voltar ao pai. O pai sempre vai ter um colo, vai ter uma presença, vai ter um ouvido para te ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão fechados para não ouvir. E as mãos não estão encolhidas para não abençoar. Deus gera pertencimento para nós. A paternidade também gera identificação. Eu sei com quem eu pareço. Você já sabe com quem você parece? Você tem demonstrado, você tem levado a imagem de Deus nos teus ambientes, na tua casa? Você é a cara de papai? A Bíblia diz que ele é manso e humilde. Você é mansa e humilde? A Bíblia diz que ele é cheio de amor, que ele nos laça com laços de amor. Você tem amor para dar para as pessoas ao seu redor? O pecado, ele deformou a paternidade. Ele deformou a nossa paternidade, a nossa maternidade. Nós fomos feridos profundamente naquilo que é o básico. É aquilo que às vezes, muitas vezes, a primeira palavra que nós falamos é papai, né? Ou mamãe. O pecado deformou a paternidade, fomos feridos no nosso relacionamento com o Criador. Perdemos o modelo. Nossos pais biológicos falharam nessa missão. E por consequência, nós falhamos. Não é verdade? Quantos padrões nós temos repetido? Quantos padrões errados que vemos e de maneira inconsciente nós repetimos. Às vezes numa gritaria, em casa com muito grito, né? Às vezes querendo performar demais, querendo aparecer, querendo validação constante, elogios. Nós estamos num mundo, numa geração fazedora, né? Que corre para um lado, cheio de agenda. E nós acreditamos que nós vamos pertencer, ou vamos chamar a atenção de Deus, do Pai, ou das pessoas, porque pelo muito fazer, pelo muito realizar, porque nós precisamos de validação, porque nós não tivemos validação dos nossos pais. Não é verdade? E nós repetimos esses padrões dentro da nossa casa. Às vezes, dificuldade de dizer um eu te amo.
Eu fui alguém que cresceu sem essa palavra, eu te amo. E eu sempre dizia assim, quando eu tiver meus filhos, eu vou dizer para eles todos os dias que eu os amo. E assim tem sido, né? Todos os dias eu digo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. E quando o Heitor, principalmente, meu filho caçula, ele é aquele que chega para mim dizer, hoje mesmo, mãe, eu te amo. Chega do nada, né? E diz, eu te amo. E aí eu sempre digo para ele, eu te amei primeiro. Porque Deus nos ama primeiro. Antes de você amar a Deus, Ele te amou primeiro. Quando você ainda era um ser sem forma. E como nós, aquelas que são mães vão me entender, que quando fazem a primeira ultrassom ou o coração bate do bebê ali na sua barriga. Meu Deus, que coisa linda, que coisa poderosa. Ou quando aquela criança aparece ali, ainda tá aquele serzinho assim, né? Sem forma. Mas você já o ama porque ele é. Não, ele não fez nada, ele só existiu. E você já o ama. Assim é Deus conosco. A gente só precisa existir para Ele nos amar. Amém? Que hoje, que nessa manhã você sinta a validação de Deus. Assim como Jesus, quando ele foi batizado e os céus se abriram, e ele disse assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu quero te dizer, e Deus falou muito forte no meu coração, que Deus está te dizendo isso hoje, mulher. Você é a filha amada do Pai, em quem Ele tem prazer. A filiação não é conquistada. Você não precisa conquistar a filiação de Deus. Ela é revelada. Em Romanos 8,16, que a gente acabou de ler, fala isso. O Espírito Santo que revela. Então, que o Espírito Santo revele a você a sua paternidade dele sobre a sua vida. Sabe, algumas mulheres não têm nem o nome e o sobrenome do pai no seu registro. Eu quero dizer que Deus está escrevendo o nome dele no teu registro nessa manhã. Você é filha amada por direito e por filiação. Talvez você foi aquela criança que sentiu inveja de outras crianças, dos pais de outras crianças. E foi isso que me emocionou muito, porque... já vou chorar. Porque eu lembro que eu invejava, né, o pai de outras crianças, ou de outras mulheres. Quando eu vim na igreja, me converti, tinha um irmão muito querido, que ele já está com o Senhor. E ele exercia essa imagem de paternidade na minha vida. E levava... Desculpa, gente. Ele sempre me levava para a igreja. Eu ia e voltava com ele. Eu não tinha dinheiro para ir para a igreja, para pegar ônibus. Então ele sempre me dava carona, na ida e na volta. Só ele era cristão da casa dele. Então ele levava a filhinha de 10 anos e me levava. Ele é um senhor muito inteligente, muito querido por todos. Maçom, e quando ele converteu, ele deixou a maçonaria, ele era líder na maçonaria, então era um homem muito inteligente, líder da maçonaria na minha cidade. E ele converteu, teve um encontro com Cristo, e então ele me levava e me trazia da igreja, todos os domingos. E eu olhava, toda vez que tinha alguma coisa na igreja, alguma comemoração do Dia dos Pais e tudo, abraça seu pai, aí eu ia atrás dele para abraçar. Tinha um outro irmão também, e eu ficava olhando ele com os filhos, né? E aquilo gerava um ciúme, uma inveja. Se você foi essa criança que teve ciúme, teve inveja de outras crianças por causa do seu pai, por causa do Dia do Pai, quero te dizer que hoje é o dia de Deus desentulhar os poços da inveja. Você não precisa invejar o relacionamento de outras mulheres com o Pai, com Deus. Você não precisa invejar outras famílias, porque a sua é disfuncional. Deus tem uma família para você. Eu me lembro que quando eu ia na casa de um outro irmão também, que era uma referência de paternidade para mim, e eu chegava lá, ele às vezes ele estava vindo do supermercado e
E ele vinha com aquela fartura, né, de supermercado, cheio de compras e tal. E eu ficava olhando aquilo e disse, meu Deus, eu nunca tive isso. E hoje, toda vez, eu disse, um dia eu vou ter. E hoje, toda vez que meu marido chega do supermercado, a gente chega do supermercado e tudo, com as compras, eu agradeço. É incrível, eu sempre agradeço. Eu disse, meu Deus, obrigada, hoje eu tenho isso, né? Hoje os meus filhos têm um pai, um bom pai. Esse padrão da paternidade que eu vivi não continuou, não foi repetido. E talvez você, mulher, hoje esteja numa casa que está repetindo o padrão, né? Tem filhos sem o pai, porque foi também gerada sem um pai presente. Deus tem cura para você. Deus quer te visitar hoje como um bom pai. Como o pai que provê, o pai que cuida, o pai que acolhe. Deus quer te acolher nessa manhã. Para que você não repita os padrões. E você seja a cara de papai. Amém? Deus está desentulhando nossos poços de inveja. Você não precisa ter inveja de outras crianças. O seu pai te vê e te supre. Não precisa ter medo. Eu fui uma criança que cresci com medo da voz do meu pai. Você não precisa ter medo de ouvir a voz de Deus. Você não precisa repetir os padrões de violência dentro da sua casa. Você é filha. Não precisa fazer nada para ser aceita. Correr atrás de elogios e de aceitação. Porque Deus já te acolhe, já te recebe, já te diz que você é amada. Você é única e especial, menina dos olhos de Deus. Você é a geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E como o bispo colocou aqui, reflita hoje sobre quem você é, baseando-se em a sua paternidade, não na sua performance. Guarde o coração contra a amargura, contra o medo, contra a inveja. Assuma a sua singularidade. Você é única, mulher. Você é a expressão de Deus na terra. Não roube o mundo da sua característica, da característica de Deus que só você tem. Só você tem. Hoje Deus coloca um anel no seu dedo. Hoje Deus coloca uma capa sobre você, de filha amada. Eu escolhi uma canção que é justamente de um irmão que ele e a esposa resgatam meninas da prostituição ou do tráfico humano. E ele fez uma canção muito linda sobre paternidade, sobre adoção. Deus nos adota. Deus nos adotou. Ele tinha um filho, Jesus. E ele entregou esse único filho para que a gente possa experimentar a paternidade dele. Ele nos adotou e colocou nomes. A Bíblia diz que nós receberemos um nome. Na eternidade nós receberemos um nome que só ele conhece, né? Ele tem um nome novo para mim e para você. Aquelas que não têm o nome escrito, o nome do Pai na sua certidão, Deus escreve hoje na sua certidão o nome dele. Amém? Quem está comigo? Vocês estão tão quietinhas aí nesse chat. Vocês estão meditando nisso? Essa palavra está falando com vocês assim como falou tão profundamente, de maneira tão carinhosa comigo. É o Espírito Santo, como nós lemos em Romanos 8,16, que confirma dentro de você que você é filha.
e que nessa manhã você se sinta acolhida por Deus, acolhida pelo Pai, recebendo a paternidade dele. Se o seu pai falhou nessa missão tão honrosa, Deus não falhou com você, querida. Quando você viveu aquele abuso, Deus não falhou com você. Ele estava dizendo, olha, eu estou aqui e eu vou transformar essa dor para curar outras mulheres. Deus nos libertou da escravidão, do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Você é livre da sua dor. O Pai não é abusador. O Pai não abusa de nós. O Pai não nos rejeita. O Pai nos acolhe. Amém? O Pai não grita. Ele acolhe. Ele sussurra. O Pai provê. Ele traz a provisão nessa manhã para sua vida. Ele é tudo o que você precisa. Ele é a porção completa. Que haja cura no seu coração, se você foi ferida. Que haja uma cura profunda no seu coração nessa manhã. Você é aceita numa família, numa grande família de irmãos que foram resgatados, que foram restaurados. Você não é órfão. Você não é viúva. Você tem um pai e um marido em Deus. Eu quero orar por você nessa manhã e declarar essa verdade tão profunda. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, nós bendizemos o teu nome, nós recebemos a tua paternidade, nós recebemos, Senhor, o teu nome na nossa certidão, nós recebemos nessa manhã o teu colo e a tua voz sussurrando no nosso coração, que somos filhas de um Pai amoroso, de um Pai que nos resgatou, que nos restaurou. Ajuda-nos, Senhor, a não reproduzir os padrões errados que aprendemos. Ensina-nos a reproduzir o padrão certo, o padrão do céu, o padrão de Deus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa identidade como mulheres, como esposas, como mães. Ajuda-nos, Senhor. Cura-nos e seremos curadas. Restaura-nos, Senhor, e seremos restauradas. Muda-nos por dentro, Senhor. É o teu Espírito que nos diz, é o teu Espírito que confirma dentro de nós que somos filhas. E eu quero te pedir que o Senhor confirme no coração de cada mulher nessa manhã que ela é filha amada. Ela é honrada. Não por homens, mas pelo próprio Deus, Criador do Universo. Sela essa palavra no seu coração, Pai, nessa manhã. É uma palavra tão simples, mas tão profunda, que traz tanta transformação quando aceitamos. Traz tanta mudança dentro de nós quando reconhecemos isso, Senhor. Que somos amadas e não importa o que a gente faça, nós não precisamos correr de um lado para o outro, em busca de validação, em busca de elogio, em busca de autoafirmação. Porque nós já somos aceitas, nós já somos recebidas, nós já somos amadas. Em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, traz esse consolo, essa fortaleza, esse selo de identificação no coração de cada mulher aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus,
para que a gente vá e resplandeça a tua glória. Que a gente vá no nosso dia, no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que a gente vá, as geografias, vá e resplandeça a face do papai que nos ama, que a gente mostre a identidade do pai que não falhou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Eu espero que essa palavra, eu compartilho com vocês essa canção. Você foi adotada como filho. Você é co-herdeira com Cristo. E você tem uma grande família. Você não está só. Você está selada pelo Espírito Santo nessa manhã. Fale em línguas. Aquelas que falam em línguas, fale em línguas com o Pai. Amém? Somos batizadas no Espírito de Deus. Livres, mulheres livres. E é isso que eu declaro, liberdade. Foi para isso que Deus vos chamou, para a liberdade. Hoje você pode chamar o Pai, Paizinho amado. Quantas não puderam chamar o papai? Papai. Hoje você pode chamar, papai, eu estou aqui. Papai, eu quero o Senhor. Papai, eu quero te sentir nessa manhã. Talvez vocês, assim como eu, nunca ouviu eu te amo do seu pai. Hoje, Deus está dizendo, eu te amo, filha. Eu te amo. E eu te acolho, eu te recebo. Eu amo você, que você tenha um excelente dia, firmada nessa verdade eterna. Essa verdade eterna. Um beijo no seu coração, tenha um excelente dia de filiação e no colo do papai. Deus te abençoe, guarde você, guarde a sua casa debaixo do sangue de Jesus, do primogênito do Pai. Deus te abençoe.